Atos, capítulo 8, o versículo 26, diz assim a palavra de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Vamos orar. Pai, te agradecemos porque Tu és bom, te agradecemos porque Tua graça nos alcançou, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, e de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que, Senhor, Tua palavra renova e fortalece a nossa fé. Tua palavra, Senhor, que nos encoraja, que nos direciona, que é a nossa bússola, que é a luz para os nossos caminhos, que é a lâmpada para os nossos pés. Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, responde, direciona, Senhor, revela, vai tocando nos corações. Assim, ó Deus, oramos, me coloco nas Tuas mãos como instrumento. Senhor, declaro a minha total dependência de Ti. Usa Teu servo, que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, em nome de Jesus, assim oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos no contexto um pouquinho antes da conversão de Saulo, que vai ocorrer no capítulo 9. Então, era um período de perseguição. Era um momento no qual os discípulos pregavam, independentemente das circunstâncias, independentemente das afrontas, das ameaças, das prisões. Vemos Paulo que foi preso, vemos Silas que foi preso, vemos Estevão que foi apedrejado até a morte, mas esses homens não paravam, continuavam pregando o Evangelho, mesmo sendo um momento de dificuldade, mesmo sendo um momento de perseguição. Saulo, quando nós olhamos o capítulo 9, ele almejava, ele aspirava no coração perseguir, matar os cristãos. Só que aqui nós vemos no versículo 26 que Filipe, ele não ficou parado, não fugiu, não ficou amedrontado, pelo contrário, independentemente das circunstâncias, ele ainda tinha e estava em intimidade com Deus. Seja qual for a situação que você esteja passando, mantenha a sua intimidade com Deus, mantenha-se próximo do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se, vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que esse caminho se encontra deserto. E é interessante que Filipe se levantou e foi. Primeiro ensinamento que nós vemos aqui: um anjo vai até Filipe e dá uma direção para ele: levanta-se. Provavelmente estava talvez sentado, não sei o contexto total, mas Deus o anjo falou para ele: Filipe, você tem que se levantar. Nessa noite, Deus fala aos nossos corações, é tempo de se levantar, não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar sendo levado pelo mundo, de deixar que as dúvidas, os medos, os problemas venham te fazer ficar parado. É tempo de se levantar, mas preste bastante atenção, nem sempre a ordem do Senhor vem clara, de acordo com as nossas vontades. Muitas vezes nós pensamos: Senhor, quero me levantar, mas para um lugar cheio, quero me levantar para um lugar onde tem mana, leite e mel. Deus pode fazer isso, mas muitas vezes Deus quer também nos provar. A ordem, a direção para Filipe: olha, Filipe, tem que se levantar. E eu creio que nessa noite Deus está levantando cada um de nós, você na sua casa, na sua família, onde você colocar a planta dos seus pés, como instrumento usado por Deus. Só que a direção foi levantar e ir para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, mas que se encontra deserto. Não questiona. Filipe não murmura. Diz o versículo 27 que ele se levanta e vai. Hoje de manhã nós falamos, quem estava aqui, sobre obediência. Vimos ali
em Jeremias, que Deus leva Jeremias a uma família que obedecia a homens, a não beber vinho. Deus fala: Jeremias, vai e oferece vinho para eles. Eles falam: não, nós não vamos beber vinho, porque nós obedecemos nosso pai que disse para ninguém beber vinho. Aí Deus fala: tá vendo? Ouvem e obedecem aos homens, e o meu povo não me obedece, não me escuta. E aqui Filipe nos ensina que ele obedece, ainda que a ordem não pareça, digamos assim, de acordo com a nossa vontade, que provavelmente, quando você quer ouvir a voz de Deus, nós já falamos de manhã, você tem que estar disposto a obedecer, mas queremos uma direção confortável. Senhor, o Senhor está me levando para um lugar deserto, o Senhor está me levando para um lugar vazio, o Senhor está me levando para um lugar, me leva para lá, eu quero pregar, me leva onde tem multidão. Obedeça, porque é ali onde Deus está te levando que o milagre vai acontecer. Que uma vida, se for o caso, tiver que ser alcançada por você, será alcançada, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Só há um momento que ocorre festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Aí tem salvação, tem festa nos céus. Por isso que Jesus nos ensina que a nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, mas você perder a sua alma. Então Filipe se levanta e vai para um lugar deserto. Muitas vezes Deus quer fazer assim conosco. Levanta-se! Eu estou te levantando, eu estou direcionando, você buscou, quis ouvir a minha voz, e a minha vontade é essa. Quero te levar para um lugar deserto. Mas muitas vezes é ali, é nos desertos, nos mares, nos vales, que a nossa fé é provada. Mas o Senhor, quando a nossa fé está provada, Ele está nos dando a chance de crescer um pouco mais e você vai romper em fé. Filipe vai, não fica questionando, não fica murmurando, só que quando ele chega ali, diz o versículo 27, Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então ele chega naquele lugar deserto, era uma estrada que ia de Jerusalém para casa, e tem uma carruagem, e ali havia um etíope que tinha ido a Jerusalém para adorar, e esse homem, ele era alguém que tinha uma posição muito alta, ele era superintendente de todo o tesouro da rainha dos etíopes, da rainha de Candace. Ele tinha ido para Jerusalém adorar, e agora estava indo nessa estrada, em direção a Gaza, um lugar deserto, e olha mais uma vez, a intimidade que nós temos que ter com Deus. Filipe já estava ali porque tinha sido direcionado por um anjo. E agora ele sente o Espírito Santo, ou ele ouve o Espírito Santo. Então o Espírito disse para Filipe: se aproxime dessa carruagem e acompanha. Pode ser que você esteja no caminho certo, mas às vezes ainda tem alguma dúvida. Às vezes você já está vendo: olha, Senhor, o Senhor me direcionou até aqui. Estou vendo ali um etíope, está lendo o profeta Isaías, está lendo um trecho da palavra. E o que é para eu fazer? Busque intimidade com o Senhor e Ele vai te direcionar. O Espírito Santo de Deus vai responder. Você não vai ficar com dúvida. E aí Ele então nos ensina a termos essa intimidade com o Espírito Santo. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Se hoje você está assim, tem uma interrogação enorme. Não diz que ele estava na dúvida, mas diz que ele ouviu o Espírito falando com ele. Vai e se aproxima. Se você está na dúvida, se você está quase lá, ainda está faltando, nessa noite, ouça a voz do Espírito Santo de Deus.
Ele vai te dar a direção, Ele vai te dizer o que fazer. Aproxime-se dessa carruagem, continue obedecendo, continue na direção, na orientação de Deus, e você verá milagre, você verá conversão, você verá o sobrenatural, você verá o impossível acontecendo. Correndo para lá, olha só, ele vai correndo. Quando ele sente o Espírito Santo dizendo, vai, se aproxima, ele não vai. Será que é? Ele vai correndo. Deus falou, meu amado irmão, vai correndo. Claro, de acordo com a orientação. Mas estamos falando assim, se você tem a certeza, não fique, vai agir. É para agir, é para fazer. Quando o Espírito Santo falou para ele, vai Felipe, se aproxima dessa carruagem, vai acompanhar, deixa ir embora, não. Ele vai correndo. Porque uma carruagem provavelmente é mais rápida que alguém a pé, é levada por animais, se for cavalos, enfim. Então ele vai correndo e ele ouve, quando ele chega ali perto, diz o versículo 30, correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Então, o diálogo inicial, a maneira que ele tem para se aproximar desse eunuco, foi assim, ele viu que ele estava lendo e perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? Nós não podemos ler a palavra de Deus e ficar com dúvida. Antes de você ler a palavra, você ora, pede a Deus sabedoria, pede a Deus entendimento, você lê jornal, você lê um livro, você lê uma revista, palavra de Deus é para você meditar, é para você se alimentar, é para você absorver, ler, reler, olhar o contexto, fazer com outros capítulos, com outros livros, não é para ler de qualquer maneira. E esse homem, ele estava lendo, e daí ele pergunta, entende o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Leia a palavra do Senhor, mas se coloque como instrumento para abençoar outros, para levar a palavra do Senhor a outros, não apenas a palavra, mas o entendimento. Quando você entrega um folheto, saiba o que você está entregando, leia antes, porque às vezes a pessoa lê e não entende, aí você vai ser usado como instrumento para falar do que aquele texto está falando, porque é o que acontece aqui. Como poderei entender se ninguém me explicar? Hoje pessoas estão confusas, hoje pessoas estão buscando várias respostas para os seus porquês, e perguntam, e não estou dizendo não é necessariamente dentro do contexto do Evangelho, mas estamos falando hoje de uma maneira geral, por que isso aconteceu, qual é o caminho, por onde que eu tenho que ir, por onde que eu devo, e aqui nós vemos, ele explica para ele, como poderei entender se ninguém me explicar? Conheça a palavra de Deus para que você possa pregar, para que você possa explicar. E o que acontece? Filipe, diz o versículo 32, ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo, diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala desse mesmo ou de outra pessoa? Imagina se Filipe não soubesse a resposta, se não conhecesse. Estava lendo Isaías, e você sabe muito bem, Isaías, um profeta, um ilustre profeta, pregou para reis, enfim, ele chamado profeta messiânico, porque muitas das suas profecias falando sobre Jesus, e aqui é uma delas, levado como ovelha ao matadouro. E ele pergunta a esse eunuco, esse etíope, olha, de quem que o profeta está falando? Eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. Está falando de Jesus? Ele não perguntou isso, ele pergunta, está falando dele mesmo ou de outra pessoa?
Aí sim, Filipe vai explicar, diz o versículo 35. Então Filipe explicou, e, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus, meu amado? Uma palavra de Deus leva para Jesus. Aprendi na escola de líderes, na escola de pregadores, a Débora creio que fez comigo também, a primeira, o querigma. Por mais linda, mais belo esboço que eu venha preparar, tem que levar para Cristo, senão é vazio, é oco. Quer seja no Antigo Testamento, tem que levar para Cristo, a promessa da vinda do Messias. Então, Filipe, ele não perde a oportunidade. Quando o eunuco ele diz, olha, eu estou lendo Isaías, profeta, foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo, diante do seu tasqueador, não abriu a boca. Nós sabemos, está falando de Jesus. Não abriu a boca, foi humilde, foi obediente até a morte de cruz. Mas aí ele tem essa dúvida, está falando dele mesmo, Isaías está falando dele mesmo, eu não estou entendendo. Mas ele queria aprender, porque ele tinha temor, tinha ido a Jerusalém para adorar. Estava ali, estava querendo conhecer, estava lendo, poderia estar fazendo tantas coisas. Talvez você na sua trajetória esteja ouvindo um louvor, mas na época não tinha, a tecnologia, mas ele pega a palavra, ele está lendo, está querendo aprender, está querendo conhecer. E Filipe não perde essa oportunidade. Está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Filipe vai explicar, começa lendo a passagem, vai dizer, vai anunciar a mensagem de Jesus, que você possa ser um mensageiro, que você possa ser canal, que você possa ser instrumento, que nós possamos estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, para ele te levar, quer seja a lugar deserto, quer seja a lugar com numerosa multidão, mas aonde ele te levar, vá. Pregue e anuncie a Cristo Jesus, anuncie a mensagem de Jesus, anuncie a boa nova, porque ele morreu, mas ressuscitou, foi fiel até a morte de cruz, mas foi humilde, mas é um nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus, aleluia, ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então anuncie Jesus. Tinha ido para aquele lugar deserto porque um anjo tinha dado a direção. Ele vê, ele observa a carruagem e agora o Espírito diz, se aproxima, ele corre até a carruagem, vê aquele homem lendo e ele pergunta, você entende o que você está lendo? Precisamos estar atentos, observar. Às vezes pessoas estão lendo, mas não estão entendendo. Às vezes estão vindo à igreja, mas estão sem fé. Às vezes estão orando, mas não acreditam, não sei qual a situação, qual o problema, qual o medo. Às vezes estão caminhando, mas estão sorrindo, mas estão tristes. Às vezes estão de pé, mas estão fracas. Mas Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece o nosso coração. Então esteja atento, esteja observando aqueles que estão ao seu redor. E tendo a oportunidade, anuncie Jesus, anuncie o Senhor. Sabe o que acontece quando você anuncia o Senhor? Tem salvação, tem milagre, tem bênção. Vemos isso na palavra de Deus, vemos isso naquele homem, naquele carcereiro que queria se matar. O que acontece? Eles anunciam Jesus para ele, não se mate. E o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Anuncie Jesus. Pessoas estão querendo, estamos no Setembro Amarelo, conscientização de pessoas quanto ao suicídio. Pessoas estão presas espiritualmente, pessoas estão limitadas espiritualmente, às vezes não tem uma enfermidade física, mas talvez mental, talvez problemas, talvez... Anuncie Jesus, que vai ter salvação, vai ter milagre. Vimos aqui, quarta-feira, quando Jesus desembarca em Genezaré, eles olham, eles reconhecem que é Jesus. O que eles vão fazer? Vão anunciar. Jesus chegou, Jesus desembarcou, vai chamando os enfermos, vai chamando aquele que é necessitado, aquele que é endemoniado, porque quem desembarcou é Jesus. Anunciar Jesus. Filipe não perde a oportunidade. Quando esse homem pergunta,
De quem que ele está falando? Quantos perguntam para nós? Qual o caminho? Qual a verdade? Quantas pessoas perguntam? Que Deus é esse? Quem é Deus? E nós sabemos a resposta. Jesus disse: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. João capítulo 14, versículo 6. Então nós vemos aqui, anuncie a Cristo. Para isso você precisa estar em Cristo, para isso você precisa ter Cristo, ter a presença do Senhor, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. É falar como lá em Atos 3, Pedro e João iam para o templo, 3 horas da tarde. Aí aquele coxo, colocado para esmolar, o que eles falam para ele? Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele de um salto se coloca em pé, é curado e vai ao templo glorificar e exaltar o nome do Senhor. Anuncie Jesus. Ouro e prata não vai resolver o problema. Estamos falando espiritualmente. Claro, não há nada errado em você ter o crescimento profissional, financeiro, não é isso. Estamos falando de coisas espirituais. Quantas pessoas que têm ouro e prata, mas estão à beira de problemas mentais, depressão, síndrome do medo, do pânico. Mas eles falam: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho é isso que você precisa ter. Eles anunciam Jesus em nome de Jesus o Nazareno. Levanta-te e anda. Então anuncie Jesus, não perca a oportunidade de anunciar o Senhor Jesus. Filipe vai explicar, anuncia a mensagem de Jesus e anuncia as boas novas. É o ide e pregai. Marcos capítulo 16, versículo 17, ele vai nos ensinar. Ide e pregai o evangelho a toda criatura em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. É ir pregar, anunciar o evangelho. Porque Jesus, quando nós pregamos Jesus, quando nós anunciamos Jesus, estamos levando as boas novas e o mais doce convite é levado. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vá até Jesus. Jesus está sendo anunciado aqui nessa noite, que nós possamos ir até Ele, tocar nele, abraçar Ele, buscar esse nível, essa intimidade com Ele, e acharemos descanso para a nossa alma. Vá até Jesus. O que acontece? Diz o versículo 36, após Filipe anunciar a mensagem de Jesus, versículo 36, seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Quem fala agora é o eunuco. Ele, parte dele, a iniciativa é dele querer ser batizado. Ele diz: olha, tem água ali, Filipe. Tem algo que venha me impedir de eu ser batizado? Por isso que teremos batismo agora, dia 13 de outubro. Se você não é batizado, batize-se. Faça a classe de batismo, tire sua dúvida. É uma ordenança do Senhor Jesus. Assim como a Santa Ceia. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então é necessário se batizar. Se você crê, por que não se batizar? E o eunuco acreditou. Partiu dele, a iniciativa foi dele. Ele olhou: olha, calma aí, Filipe, olha ali, tem água ali. Tem algo que venha impedir que eu ser batizado. O que hoje tem impedido você de estar na presença do Senhor, de receber essa nova vida? Sabe o que Filipe diz para ele? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Guarde essa palavra. Crer é uma coisa, crer de todo o coração faz toda a diferença. Jesus ensina isso, a Bíblia ensina isso. Nós vemos no Antigo Testamento Deus falando através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de totalidade, o coração. Pastor, eu oro, eu venho à igreja, eu estou tantos anos mas não buscando a Deus, mas nada muda.
está buscando de todo o coração? Aí vai para casa, inverte prioridades, fica horas e horas em tantas outras atividades e não busca a Deus de todo o coração. Jesus ensinou isso. Mestre, qual o grande mandamento na lei? Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda sua alma. Olha a totalidade. Amar a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração, todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Não adianta dividir, não adianta ficar na meiuca, na metade, não adianta ficar 99,9% e dar uma brecha, não vai adiantar. Filipe diz para ele: olha, é lícito se você crê, por isso que tem que crer. O pontapé inicial é você crer, é você acreditar, que crê de todo o coração. E o que eu acho mais lindo nessa história foi a resposta que o eunuco deu para Filipe. Então ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meu amado irmão, depois de uma confissão dessa, é lícito, depois de, olha, ele falar: eu creio, Filipe, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando nós batizamos, nós fazemos, a profissão pública de fé, antes de deitar as águas, descer as águas batismais, perguntamos, a pessoa falar: eu creio em Jesus Cristo, creio que Ele é o meu único suficiente Salvador, diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja. E ele partiu dele, a observação foi dele. Ele falou: Filipe, tem água ali, o que impede? Tem algo que vem impedir de eu descer, de eu ser batizado? Aí Filipe fala: se você crê de todo o coração, não deu espaço para dúvida. Se você crê de todo o coração, ele fala na hora: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se Deus fala isso para nós nessa noite, você crê de todo o coração que eu sou maior que esse problema? Você crê de todo o coração que eu sou maior que essa enfermidade, que essa seta que o diabo está lançando? Creia de todo o coração, porque tudo é possível para aquele que crê. Tudo, todas as coisas, tudo é possível para aquele que crê. Jesus nos ensina isso, a Bíblia nos ensina. Creia. Então ele diz: olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que fé! Estamos falando de um etíope, de um eunuco, que tem uma fé muito grande. Ele poderia falar: olha, Filipe, eu tenho que crer de todo o coração. Rapaz, isso aí eu não sabia não. Olha, posso esperar um pouco? Quando é que eu vou te ver de novo? Dá para você ir lá visitar? Dá para você ir lá em Candá? Não sei. Mas na hora estava aceso, algo que nós não podemos perder, algo que nós temos que viver. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Seja qual for a situação, está passando por momento de choro, está passando por momento de luto, está passando por momento de perda, está passando por momento de dúvida, creia que Jesus é o Filho de Deus. Em nome de Jesus, toda dúvida está sendo jogada por terra. Levanta a sua mão em nome de Jesus, vai recebendo o Espírito Santo de Deus, vai recebendo o renovo, vai recebendo o toque, vai recebendo o entendimento na mente. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, em nome de Jesus. Olha que atitude de fé. Filipe diz para ele: olha, é lícito é estar de acordo com a regra, com a lei, é lícito estar de acordo, estar dentro dos parâmetros corretos, é lícito. Mas se você crê de todo o coração, e se nós ouvíssemos essa palavra: eu curo se você crê de todo o coração, eu abro a porta se você crê de todo o coração, eu mudo a história se você crê de todo o coração. Se Deus fizer, Ele vai continuar sendo Deus, Ele pode fazer. Se não fizer, continue crendo, acreditando com todo o seu coração. Meu amado irmão, Ele vai dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, diz o versículo 38, mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor
arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. Como eu disse, se você obedecer, você verá milagres, maravilhas, coisas que só Deus pode fazer. Filipe obedece, vai para um lugar deserto. Talvez você esteja hoje indo numa direção que Deus mandou, que hoje você não está entendendo, mas lá na frente você verá salvação, verá milagre, você verá exatamente isso aqui. Quando eles saíram da água, olha só, Filipe batiza esse eunuco. Quando eles saem da água, daqui a pouco o eunuco olha, cadê Filipe? Foi arrebatado. O Espírito do Senhor levou Filipe para um outro lugar. Só que quando há salvação, tem alegria, tem paz. Diz ali que o eunuco foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Filipe foi levado pelo Espírito lá para Azoto, diz o versículo 40. Seguiu viagem, continuou evangelizando as cidades, até chegar a Cesareia, continuou ali, mas mudou a vida desse eunuco. Foi mudada, foi transformada, foi batizado. E agora ele sai seguindo o seu caminho, cheio de alegria, porque salvação chegou na vida desse homem. A dúvida caiu por terra. Entende o que leis? Não entendo. Como vou entender se ninguém me explicar? Deixa que eu te explico. Seja usado pelo Senhor. Eu não consigo me levantar. Deixa que eu te levanto. Seja instrumento nas mãos do Senhor. Eu só consigo chorar. Vai e abraça essa pessoa. Mas eu não... Seja usado pelo Senhor. Mas o principal, anuncie Jesus Cristo. Ele anunciou, olha, esse profeta não está falando dele não, ele está falando de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, está falando de Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. É desse que o profeta está falando. Foi mudo, foi morto, ele morreu, foi até a cruz mudo, como ovelha ao matadouro, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e não há outro nome o qual importa que sejamos salvos, é no nome de Jesus. Está em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro ele fala, né, foi preso, foi ameaçado, porque tinha pregado. Quando soltam ele, o que ele faz? Prega de novo. Não há outro nome o qual importa que sejamos salvos. Anuncie Jesus, anuncie o Senhor. E o que vai acontecer? Vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas. Vai acontecer exatamente isso aqui. Continue pregando, continue orando pela sua família, orando pelo seu familiar. Creia, você vai ouvir, meu amado irmão, você vai ouvir, talvez desse filho que está longe, talvez desse familiar que você tem orado, momento certo, continue pregando, anunciando Jesus Cristo, e você vai ouvir da boca dele, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você verá ele abrindo o coração, entregando a vida para o Senhor, você verá o milagre, você verá a porta aberta, e muitos vão declarar, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque você foi... Talvez a um lugar deserto, talvez em obediência a uma prisão, mas você foi. Talvez a um lugar que você não queria ir, mas você foi. E lá o milagre aconteceu. Salvação vai chegar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai te usar. Não fique perguntando, questionando, é lugar deserto. Se lá tiver uma alma, tiver uma vida, dê o seu melhor, pregue, anuncie a Cristo. E Deus usou Filipe para alcançar esse homem, esse eunuco, esse etíope. Foi batizado, a fé foi gerada, ele pregou. Quando pregamos, a fé é gerada no coração. E ele olha, ele impede de eu ser batizado, tem água ali. Olha, só é lícito se você crer de todo o coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pode se levantar o gigante, você vai falar, eu creio, sei quem está comigo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Virá a tempestade, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ele tem autoridade para repreender o mar, repreender o vento, e grande será a bonança, grande será a bonança. Deus vai dissipar essa tempestade, e grande será a bonança, mas creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
pode ter leões, pode ter fornalha ardente, pode ter exército cercando, né? Não temas, porque o Senhor é contigo. Ainda que um exército se acampe ao meu redor, eu não temerei, diz o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu não temerei. Porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim ele foi batizado, Filipe é arrebatado, foi levado pelo Espírito lá para Azoto, continuou pregando, foi até Cesareia, mas o eunuco agora está cheio de alegria. E você verá alegria na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua casa, aonde você colocar a planta dos seus pés, que a nossa alegria não é alegria como o mundo dá, a nossa paz não é a paz como o mundo dá, é onde ninguém entende, mas é dada pelo Senhor Jesus. A nossa alegria está em Deus, está no Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Estar hoje na casa de Deus, estar em casa online ouvindo essa pregação, é porque tem que ser motivo de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu desejo nessa noite, que nessa mensagem, nós venhamos entender que devemos sempre obedecer, estar na direção de Deus, na direção do Senhor, ainda que você não esteja entendendo. Vemos muitos exemplos na Bíblia. Elias obedeceu, mas teve que ser alimentado por corvos. Mas obedeça. Aonde Deus estiver te levando, quer seja a deserto, quer seja lugar com muitas pessoas, com bonança, com escassez, não importa. Paulo vai dizer lá na frente, tudo posso naquele que me fortalece, mas ele diz no versículo 12 de Filipenses capítulo 4, no 13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, mas no versículo 12 ele diz, tanto sei passar por momento de bonança, né, de muito, de pouco, de dificuldade, de facilidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu desejo nessa noite, guarde essa palavra, independentemente das circunstâncias, anuncie Jesus, anuncie Cristo, porque salvação só tem nele, só há salvação no Senhor Jesus. E quando você anuncia a fé, quando você prega, a fé vai ser gerada nos corações e você verá muitos declarando, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse homem foi batizado, a salvação chegou, e vai chegar a salvação na tua casa, vai chegar milagre, vai chegar provisão, vai chegar o sobrenatural. Filipe foi levado, foi arrebatado. O sobrenatural, quando você se coloca como instrumento nas mãos do Senhor, você verá o sobrenatural, porta que ninguém podia abrir, Deus vai estar abrindo essa porta. A resposta que ninguém pode dar, Deus vai estar dando essa resposta. A chave que ninguém pode dar, Deus vai estar colocando essa chave na tua mão. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como está o nosso coração para com Deus? Será que temos dado a Deus a prioridade certa? Ou será que estamos invertendo as prioridades? É você e Deus agora. Filipe não perde a oportunidade, ele anuncia Jesus, que só Jesus pode salvar, só Jesus é o caminho, não há outro mediador entre Deus e os homens. Paulo ensina a Timóteo, somente Cristo Jesus, não há. Nossa oração chega a Deus através de Jesus, não há outro mediador, diz a palavra, não há outro caminho. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levante bem alto uma de suas mãos. Ou se esteja afastado da casa de Deus, da casa do Pai, deseja voltar à casa de Deus, aos caminhos do Senhor, levanta bem alto. E o segundo convite que eu quero fazer,
Talvez você esteja aqui nessa noite, já tem uma caminhada cristã, mas ainda não consegue, e todos nós temos dificuldade. Às vezes a fé está lá em cima, às vezes está lá embaixo, mas não pode dar espaço à incredulidade. Coração incrédulo, diz Hebreus capítulo 3, versículo 12. Coração incrédulo é um coração perverso que afasta do Deus vivo. A incredulidade afasta de Deus, mas a fé aproxima. A fé aproxima, a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você está aqui nessa noite e quer amar a Deus, servir a Deus, crer de todo o coração, nós vamos fazer essa oração. Porque as ofertas do mundo, a guerra entre a carne e o espírito, quantas vezes fazem o nosso coração ficar dividido? Os desejos, os pensamentos. Mas Deus sabe, Deus conhece as nossas falhas, as nossas limitações. Para anunciar Jesus, você tem que estar em Jesus. Tem que ter intimidade com o Senhor. Tem que ter a presença do Espírito Santo. Clame, clame, clame nessa noite. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua Palavra, que nos alimenta. A Tua Palavra, Senhor, que é rica, é viva, é eficaz. Que possamos, Senhor, estar sempre na direção vinda de Ti, obedecer, ainda que o Senhor esteja nos levando a um lugar seco, ainda que o Senhor esteja nos levando a um lugar deserto, cremos que tem um propósito. Uma palavra Tua vem a chuva, uma palavra Tua, Senhor, vem a multiplicação, vem a salvação. O que seria do eunuco se Filipe não tivesse obedecido? Deus, em nome de Jesus, que possamos ser instrumento nas Tuas mãos. Que possamos anunciar, pregar a Cristo, que é o Todo-Poderoso, que é vencedor, que é o nome que está acima de todo, sobre todo nome. Meu Deus, e nessa noite, Senhor, nos ajuda, nos auxilia, que saiamos por essas portas, Senhor, com o coração aberto para Ti. Enche, Senhor, vai transbordando. Que o Senhor seja a nossa prioridade, que venhamos passar, ó Deus, a Te buscar, a Te adorar, a Te servir com todo o nosso coração. E assim nós cremos, Senhor, que milagres vão acontecer. Contemplaremos os sinais, os milagres, as maravilhas, a salvação do Senhor, os livramentos. Assim, ó Deus, toma cada família aqui representada, cada irmão, cada um que está ouvindo essa palavra, aqueles que não puderam vir, ó Deus, nessa noite, talvez por uma enfermidade, talvez, Senhor, um problema que tenha surgido, aqueles, Senhor, que talvez estejam um momento de fraqueza. Meu Pai, vai visitando, vai levantando, vai enchendo com o Teu Espírito Santo, Senhor. Possamos crer com todo o nosso coração, e assim certos de que milagres virão. Creia de todo o seu coração, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa,
E tudo é possível para aquele que crê. Não há problema maior que o nosso Deus, não há vento maior que o nosso Deus, não há gigante, não há. Deus, Ele pode mudar essa história. Deus pode dar a resposta, dar a salvação, o milagre, a cura, a porta aberta agora, se for da vontade dEle. Uma palavra dEle, nada vai impedir, força nenhuma no universo vai impedir o mover de Deus se Ele falar. Então creia de todo o coração. Assim, ó Deus, oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.